Boa noite a todos e todas. É uma alegria estarmos de volta hoje, dando continuidade aos nossos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Nós estamos bastante empolgadas com o alcance que o trabalho tem tido, e especialmente os números que tem alcançado. Hoje, nós vamos abordar um tema bastante importante, muito relevante atualmente, que é a questão do assédio. Então, nós temos muitas situações de violência que afetam a mulher, e não apenas a violência doméstica. E, evidentemente, que a violência doméstica é sempre muito abordada, porque os índices são efetivamente alarmantes. Mas a situação de assédio, quer no trabalho, quer em ambientes institucionais, quer em situações do judiciário, como presenciamos há pouco tempo, são matérias que estão cada vez mais sendo abordadas. Elas não são matérias novas, mas elas são matérias que até um tempo atrás ficavam um pouco escondidas. E hoje nós precisamos, sim, debater para que nenhuma mulher mais precise passar por tanta situação constrangedora que chega ao nosso conhecimento em função da Comissão da Mulher Advogada. Então, eu quero dizer a vocês que quero parabenizar toda a nossa equipe da coordenação pelos convites maravilhosos que fizeram a essas palestrantes e cumprimentar desde logo as nossas palestrantes de hoje, a doutora Ana Paula Ávila e a doutora Pietra Gomes, cumprimentando também a nossa querida vice-presidente, Elizabeth Coelho, as nossas coordenadoras, Daniela de Matos, Maiaja Freitas, Líbia, e todas as demais colegas que nos acompanham, e todo o apoio da OAB, né, da equipe de TI, da equipe de eventos e da Secretaria das Comissões. Porque a união de esforços dessas equipes da Ordem permite que a CMA leve até as colegas toda essa série de projetos e de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Então, o meu orgulho e meu agradecimento imenso a todas e todos que trabalham nestes 16 dias de ativismo. Nós já queremos, desde logo, né, seguir para ouvirmos as nossas palestrantes de hoje. Então, eu, de saída, já passo a palavra para a Daniela Matos e para a Maiaja, então, seguirem na condução desta noite. Um bom evento a todas, tenho certeza que será mais um sucesso da CMA. Muito obrigada pela disponibilidade das nossas palestrantes de hoje. Grande abraço. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Maiaja Franklin de Freitas, eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Passo Fundo e eu estou atualmente como coordenadora do Grupo de Trabalho em Defesa das Mulheres da Comissão da Mulher Advogada. Até em função disso, para abordar os vários aspectos de tipos de violência, enfim, que nós pensamos também na questão dos tipos de assédio, as palestras trazidas hoje. Então, desde já, eu agradeço imensamente a doutora Ana Paula Ávila, que aceitou tão gentilmente o nosso convite, essa super mulher que eu conheci em razão da pandemia, né? E também a doutora Pietra Gomes, que também aceitou super bem o nosso convite. Sejam muito bem-vindas. Eu passo a palavra para minha colega Daniela de Matos, que também está compondo essa mesa, para que ela se apresente. Obrigada, doutora Maiaja. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando via Zoom e também via YouTube, ou que virão nos acompanhar no decorrer do dia. Este tema do assédio, ele me é um tema muito caro, porque atualmente eu sou coordenadora do grupo de trabalho da ouvidoria, da Comissão da Mulher Advogada. E esse grupo, ele foi feito exatamente para o fim da violência doméstica que as advogadas sofrem e também para os assédios que elas sofrem nos ambientes de trabalho. Então, é uma honra poder estar nessa mesa, estar mediando junto com duas palestras maravilhosas que nós vamos ter no dia de hoje. Então, doutora Maiaja, obrigada, né, por estar aqui junto contigo mediando essa mesa, e retorno a palavra para que tu possa nos apresentar a nossa primeira palestrante. Uma boa noite a todos. Obrigada, Daniela. A nossa primeira palestrante, então, é a doutora Ana Paula Ávila.
Ela é advogada e consultora em compliance, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade de Gênova, na Itália. Doutora Ana Paula, mais uma vez, muito obrigada. A senhora sabe que eu fiquei imensamente feliz, assim, de teres aceitado o convite da Comissão da Mulher. A palavra está com a senhora. Tá bom, Maiaja, que as minhas primeiras palavras sejam, então, de agradecimento, né? Gostaria de agradecer a Maiaja, que me encaminhou esse convite, em nome da Comissão da Mulher Advogada, né, e parabenizar a comissão por esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que é uma iniciativa muito relevante e que apenas ilustra uma das grandes conquistas que essa comissão vem atingindo ao longo da sua existência. Cumprimentar a doutora Cláudia Sobreiro, que é a presidente, a doutora Daniela Matos, que está na mesa conosco, e também a doutora Pietra Gomes, que vai falar em seguida sobre os aspectos relacionados aos casos práticos, né, de assédio. Então, esse nosso tema, eu gostaria de começar trazendo alguns dados, tá? Que me chamaram bastante atenção, tá? Uma pesquisa feita pela International Bar Association, tá? É uma associação norte-americana que congrega profissionais da área jurídica, tá? E fez uma pesquisa entrevistando advogados e advogadas em 135 países, tá? Incluindo o Brasil, e desses questionários que foram enviados a advogados e advogadas, surgiram alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Segundo essa pesquisa, 1 a cada 3 mulheres afirma que já sofreu algum tipo de assédio sexual no trabalho. A proporção entre homens é de 1 para 14. No mundo todo, 75% das vítimas não reportam os casos de assédio sexual por medo da repercussão no ambiente de trabalho. 1 em cada 2 mulheres, ou seja, 50%, já sofreu prática de bullying no trabalho, né? Aí a gente entra na questão do assédio moral. E essa proporção entre homens é 1 a cada 3, né? E nesse caso, metade das vítimas não reporta o caso de assédio moral. 53% dos ambientes de trabalho tinham políticas contra o assédio, tá? Mas, no mundo, somente 22% dos entrevistados passaram por algum tipo de treinamento sobre prevenção de assédio. Com relação aos profissionais brasileiros, e foram entrevistados 130 profissionais de variados escritórios em variadas regiões do Brasil, 22% já sofreu assédio sexual, tá? E 45% afirmou que já sofreu bullying. 35% afirmou que o ambiente de trabalho tinha alguma política contra assédio, tá? Mas somente 18% declarou que teve algum tipo de treinamento sobre a prevenção. E mais da metade dos profissionais afirmaram que as iniciativas de prevenção de assédio são insuficientes no âmbito das empresas. O nome dessa pesquisa, ela é Us Too, Sexual Harassment in the Legal Profession. Tá? Ela está no site da IBA, que o site é ibanet.org. E esses dados foram publicados no ano passado, né, no ano de 2019, e deverão passar em breve por uma atualização. A pesquisa traz também um dado interessante com relação ao assédio praticado por clientes, né? Às vezes a gente pensa mais no assédio praticado dentro do âmbito da empresa, mas também tem situações de assédio que é praticado por cliente. E a pesquisa revelou que as advogadas brasileiras têm 14% mais de chance
de serem sexualmente assediadas por clientes, né? Vejam que nesse caso, a empresa, ela até não pode ser responsabilizada pelo assédio do cliente, mas a empresa tem alguns deveres, né? Tem que afastar a pessoa assediada, no caso, uma advogada, vai tirar ela das funções de relacionamento com esse cliente, né? Sem qualquer tipo de perda para a advogada. Né? E se isso não for possível, vai caber a rescisão indireta do contrato de trabalho, em que a advogada pede a demissão, mas ela será indenizada como se tivesse sido demitida. Então, o que me assusta nesses dados, né, fora os percentuais, é pensar que nós estamos entrevistando profissionais do direito. Então, o ambiente em que esses profissionais trabalham são os escritórios de advocacia. O que nós temos aí? Nós temos pessoas que tiveram uma formação na área jurídica, em algum momento da sua formação tiveram que passar por uma disciplina em que estudaram a Constituição, estudaram os direitos fundamentais, estudaram dignidade, respeito, liberdade, e ainda assim há a prática de assédio, né? E esses percentuais, eles falam por si. As políticas não são claras e o treinamento é pequeno, quando existe, é insuficiente. Né? Então, se isso é assim nos escritórios de advocacia, imaginem no resto das organizações, né, onde os profissionais não têm esse contato com a Constituição, não têm oportunidade de refletir sobre os direitos fundamentais, sobre a igualdade, liberdade, dignidade. Então, esse dado, né, eu sei que eu estou fazendo aqui um raciocínio indutivo, mas ele é um dado muito perturbador quando a gente pensa nesse aspecto. O meu viés de análise do assédio, eu preciso deixar isso claro para vocês, ele é um viés do ponto de vista da prevenção. Né? Eu sou consultora na área de compliance, eu atendo empresas e quando a gente trata de compliance, a gente está sempre fazendo uma avaliação de riscos, né? E o assédio, ele é um risco muito grande para a empresa, porque a empresa ela vai ser objetivamente responsabilizada pelo assédio, né? Em que pese a culpa do assédio seja de um dos colaboradores, né? Aquele que pratica o assédio, a empresa, uma vez verificada a culpa desse colaborador, a empresa ela terá uma responsabilidade objetiva por danos morais causados à vítima. Né? Então, tendo em vista essa pré-compreensão, essas informações básicas, o que a gente precisa saber em torno de assédio e o que a gente pode fazer para prevenir o assédio, né, para evitar que isso aconteça. Primeiro ponto importante é que o assédio sexual no Brasil, ele é crime. Né? O Código Penal tipificou o assédio lá no artigo 216, sendo que no recorte do Código Penal, a gente precisa ter o constrangimento de alguém, né, com o intuito de obter uma vantagem ou um favorecimento sexual, desde que o autor do assédio se prevaleça da condição de superior hierárquico. Tá? Isso é um ponto importante com relação ao direito penal, que não encontrará reflexo no direito do trabalho. Porque para o direito do trabalho, essa condição do assédio partir de um superior hierárquico, ela não existe. Eu posso ser assediada tanto por um par, quanto por alguém, inclusive, subordinado. Tá? Então, no direito do trabalho, não se faz essa distinção hierárquica para considerar uma vítima de assédio. E também não é necessária a recorrência da conduta. Tá? Basta um único ato para configurar o assédio. Então, visto isso, né, se configurando dessa forma, tanto o assédio vertical, que se dá entre subordinados, né, o subordinado e o superior hierárquico, quanto o horizontal, tudo isso poderá, uma vez comprovado, ensejar a demissão por justa causa, tá? Em qualquer uma dessas hipóteses. No entanto, do ponto de vista da empresa,
a prevenção do assédio, ela é relevantíssima, porque esse risco existe e na jurisprudência, né, vem se firmando o entendimento de que a responsabilidade da empresa é objetiva, né? Isso significa que ela não depende da culpa do empregador. Eu acho que é a Siri que está falando comigo. Isso na internet sobre... Que absurdo. Ela está fazendo pesquisas, eu estou falando e a Siri está fazendo pesquisas. Esse é um tema para a gente tratar lá na comissão da LGPD, né, Mayasha? Eu devo ter dito alguma palavra-chave que acordou a Siri, né? Desculpa, pessoal. O que eu estava falando? Da responsabilidade objetiva, né? Isso vem se firmando na jurisprudência, e isso significa que não vai se averiguar a culpa do empregador, muito embora se averigue a culpa do colaborador que fez o assédio, né? Eu preciso comprovar o nexo causal e a responsabilidade da empresa, uma vez verificada a culpa do colaborador, ela se impõe de qualquer forma. Né? Isso decorre das previsões do Código Civil, nós temos lá previsões estabelecendo que o empregador é responsável a reparar os danos que o seu empregado cause em razão do trabalho, né? E a Justiça do Trabalho tem se apoiado nesses dispositivos para considerar a responsabilidade objetiva. Eu pedi no meu escritório que fizessem um levantamento do valor das indenizações, né? E há uma certa disparidade, mas a gente não vai fugir muito do limite entre 5 e 15 mil reais. Né? O que vai fazer a diferença na quantificação desse dano para as empresas? É a atitude da empresa uma vez feita a denúncia do assédio, né? Então, vai se considerar se a empresa tinha uma política clara de prevenção ao assédio, se os funcionários receberam treinamento para evitar esse tipo de conduta, e também se a vítima recebeu algum tipo de suporte a partir do momento da denúncia, se a denúncia foi investigada, né, se a empresa abriu uma investigação interna. Normalmente as empresas que têm compliance já têm toda uma estrutura funcionando de canal de denúncias, de investigações internas, então é importante que a empresa demonstre o seu comprometimento em apurar aquelas denúncias. E aí, o mais importante é aplicar as sanções cabíveis uma vez verificada a ocorrência do assédio. Outro ponto importante vai além das consequências em matéria trabalhista para a empresa, né? Tem leis que proíbem concessão ou renovação de empréstimos ou financiamentos do BNDES para a empresa privada que tenha dirigentes condenados em razão de assédio moral ou sexual, além de outras práticas que são muito nocivas para a sociedade, como a prática de racismo, exploração de trabalho infantil, de trabalho escravo, poluição do meio ambiente. Essas empresas com dirigentes condenados nessas áreas terminam ficando impedidas de obterem recursos públicos para investir no seu negócio. Então, tudo isso é para dizer que o assédio é um grande risco, né? E aí vem a questão, como mitigar esse risco? Né? Como desenvolver uma política séria para a prevenção do assédio? Né? O que a gente tem visto, assim, partindo do método mais rigoroso, né, que nós temos visto em algumas empresas, mas geralmente grandes empresas, e na sua maioria multinacionais, são políticas rigorosas anticonfraternização. Tá? Que tipo de política é essa? São políticas que proíbem a ocorrência de relacionamentos amorosos consensuais entre diretores e pessoas que se encontrem na sua cadeia de comando. Então, imaginem, num CEO de empresa, isso veda um relacionamento amoroso com qualquer pessoa da empresa, porque o CEO está no topo da cadeia de comando, né? Então, ele não poderia se envolver. E vejam, gente, nós estamos falando aqui de relações consensuais.
Não estou entrando na questão do assédio, onde o consentimento é comprometido, né? Porque o consentimento do trabalhador, ele fica comprometido, ele não é livre, na medida que existe a subordinação na relação de trabalho. Mas essas políticas, elas vão além para proibir, inclusive, os relacionamentos amorosos consensuais, né? E nos Estados Unidos tem um caso muito emblemático, que foi o CEO da Intel, que é uma grande empresa de tecnologia. Ele foi demitido no ano de 2018 por ter se envolvido amorosamente com uma funcionária da empresa, né? No caso do CEO, é isso, é qualquer relação com qualquer colaborador, seja executivo, seja operário, vai ter o mesmo tipo de repercussão. A empresa fez uma investigação interna, apurou que havia o envolvimento amoroso e ele teve que pedir demissão. Tamanha é a seriedade com que os norte-americanos lidam com isso. E se vocês lembrarem um episódio recente que virou a hashtag #MeToo, né, de mulheres que começaram a denunciar os casos de assédio sexual que haviam sofrido no trabalho, às vezes envolvendo até pessoas indicadas para a Suprema Corte norte-americana, que foi o que desencadeou esse movimento. Então, em face de uma movimentação de empoderamento feminino muito forte que existe nos Estados Unidos, essas políticas que para nós brasileiros, que somos mais flexíveis, né, com aquele clima de amizade no trabalho, de sair para fazer um happy hour depois. Então, lá não se incentiva esse tipo de relacionamento, tá? Por quê? Não só em função da prevenção do assédio, porque, vejam, gente, do ponto de vista da política das empresas, as empresas não querem saber se as pessoas querem ser felizes, encontrar um grande amor, e isso vai acontecer no ambiente de trabalho, porque a gente está falando de casos que terminam bem, né? Mas a gente sabe que tem casos que terminam mal. E do ponto de vista da empresa, o que ela quer? Ela quer demonstrar que ela tinha uma política muito clara, que os funcionários sabiam que não podiam se envolver, que existem consequências negativas para isso, né? Quando há um envolvimento amoroso no âmbito, no ambiente de trabalho, surgem algumas deturpações na relação de poder, surge uma suspeita de que pode haver favorecimento daquela pessoa envolvida, né? E às vezes não é nem que haja o favorecimento, mas a mera percepção de favorecimento deixa todo um clima estranho no ambiente de trabalho, né? Mas é uma política que eu acho que, em termos de Brasil, ela é complicada, tá? Ela é difícil de monitorar e ela é, talvez, excessivamente paternalista. Em razão disso, a jurisprudência, né, que às vezes oscila nessa temática, ela tem se manifestado no sentido de que interfere na dignidade do trabalhador e na liberdade dos empregados essas políticas que proíbem relacionamentos fora do ambiente da empresa, né? Entendem que há um abuso no poder diretivo do empregador em querer determinar com quem o colaborador haverá de se envolver ou de não se envolver. Então, no máximo, a gente observa empresas que proíbem manifestações de afeto dentro do ambiente de trabalho. Mas o que as pessoas fazem fora do ambiente de trabalho, né, em princípio, para a jurisprudência não interessa. Por quê? Porque para a jurisprudência prevalece o direito à liberdade e à autodeterminação do indivíduo. Eu confesso para vocês que é uma questão de difícil equacionamento, né? Eu que fui professora de direito constitucional durante muitos anos e tenho muito firme a questão dos direitos fundamentais e dos princípios que estão na Constituição, né? A gente vê que há um verdadeiro conflito, porque instituir uma política como essa, de fato, restringe o direito à liberdade e à autodeterminação. Mas, por outro lado, ela pode ser mais efetiva na prevenção do assédio. E quando a gente previne assédio, a gente está protegendo a dignidade,
a gente está protegendo a integridade física, a gente está protegendo a autodeterminação, porque o problema do assédio lida com a falta de liberdade no consentimento das relações, a gente está protegendo a integridade física e psíquica, né, das mulheres, já que a grande maioria de vítimas de assédio são mulheres. Então, é uma questão de difícil equacionamento, né? Nós temos valores que nos dizem que esse tipo de política é excessivamente restritivo da liberdade, mas temos políticas dizendo que no saldo para a empresa isso seria melhor, porque numa eventual ação de responsabilização, quando ela tem a política muito clara, ela conseguiria manter essas indenizações fixadas nos patamares mínimos, lembrando que sempre é possível o direito de regresso contra o colaborador que for considerado culpável pelo assédio. Bom, eu cheguei nos 20 minutos exatos, né, da minha fala, então eu vou ficar por aqui. Acho que esses são pontos importantes, né, a respeito do nosso tema, mas ficarei à disposição para eventuais perguntas que o pessoal que está nos assistindo deseje encaminhar. Então, encerro mais uma vez agradecendo pelo convite. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua participação excelente. Eu tinha certeza que ia ser excelente, até porque eu assisti às aulas do curso Compliance da ESA e algumas foram contigo, né? Muito obrigada. Eu passo a palavra, então, para a Daniela de Matos, que vai apresentar a nossa próxima palestrante, doutora Pietra. Aproveitando o gancho, doutora Ana Paula, que nem a gente tinha comentado no início, aqui no Rio Grande do Sul nós somos pioneiros na Comissão da Mulher Advogada, que nós temos a ouvidoria. E pegando a sua fala bem ali do início, né, em razão da repercussão no ambiente de trabalho, a gente verificou que no interior do estado, as mulheres advogadas, elas sofrem pelos clientes, elas sofrem pelos colegas de trabalho, todo esse assédio, e elas não faziam a denúncia, porque elas não se sentiam acolhidas nos ambientes. Então, depois eu vou até reforçar ali o e-mail institucional que a gente tem, em razão disso, porque a gente viu aqui no Rio Grande do Sul essa necessidade. O nosso presidente Ricardo Breyer, junto com a doutora Cláudia Sobreiro, fizeram, então nós somos pioneiros no Brasil, ter uma ouvidoria exclusiva para as mulheres advogadas. E, então, dando continuidade, né, nós temos a doutora Ana Paula Ávila, que vai falar sobre a prevenção do assédio, a doutora Pietra Gomes, que vai dar continuidade à palestra, e ela vai falar do assédio, como são tratadas algumas questões na prática. Nós escutamos a teoria com a doutora Ana Paula, e agora nós vamos ver na prática como é que funciona. A doutora Pietra Gomes é advogada e consultora trabalhista, especialista em direito do trabalho e previdenciário, com atuação em diversidade, planejamento, compliance trabalhista, professora de gestão e RH. Doutora Pietra, muito obrigada, né? E a palavra é toda sua. Boa noite a todas e todos. É um enorme prazer participar de um evento da CMA. Quero parabenizá-las, né, por ter essa iniciativa brilhante de tantos anos, né, e trazer a público uma discussão, e a coragem também de trazer a público, né, a discussão do assédio, temas relativos a nós, né, para que a gente possa discutir e que também se crie um ambiente, né, para discuta, para que a gente possa também se ouvir. Então, parabéns a CMA mais uma vez, e quero, na verdade, parabenizar todas, o pessoal da organização, né, especialmente a doutora Líbia, a doutora Maiaja, a doutora Daniela, a doutora Cláudia, presidente da CMA. E, então, para mim, é sempre uma satisfação poder participar desses eventos. E, na verdade, o meu tema, ele fala sobre como são tratadas algumas questões na prática, né? E, especialmente, só para a gente poder entender, nós estamos trazendo o assédio no âmbito, né, das relações trabalhistas, mas nós sabemos que o assédio ele pode ser configurado em outras esferas também, né? Também na esfera
familiar, né? A própria Lei Maria da Penha traz um dispositivo que muitas vezes é desconhecido, né? Que é um assédio por parte do companheiro, né? Assédio moral por parte do companheiro, que também é um tipo de assédio, mas aqui hoje nós estamos trazendo no ambiente de trabalho. Quando a gente fala em assédio moral e assédio sexual, necessariamente nós temos que linkar que se trata de uma violência. O assédio é uma violência. Violência nos direitos humanos, violência física, violência psíquica. O assédio, ele causa danos sérios, né? Muitas vezes nós percebemos, tanto no comportamento empresarial e pela própria jurisprudência, uma certa banalização, né? Para que se consiga configurar o assédio moral, e por vezes o assédio moral ele não é tratado com seriedade por causa disso, e aqui é importante nós trazermos que nós temos, quando falarmos em assédio, tanto sexual quanto moral, de se despir de preconceitos, né? Esse é o primeiro passo para que a gente possa combater o assédio, especialmente no ambiente de trabalho. Nós nos despirmos de preconceitos, e aqui eu vou falar como profissional que trabalha e desenvolve a diversidade nas empresas, de qualquer preconceito. Todas as pessoas são sujeitos de direitos e deveres e direitos, independente da sua opção sexual, né? Ou independente da sua posição social. E isso é importante. Essa premissa, antes de qualquer da gente se analisar os casos de assédio, a gente precisa repensar sobre os nossos conceitos, os nossos olhares, e também desenvolver empatia pelo diferente, né? Então, a gente não pode tratar o assédio como, entre aspas, mimimi, né? Ou partindo do pressuposto das nossas subjetividades, né? Nós temos que exercer uma escuta, né? E se colocar numa posição de que a pessoa que sofreu assédio ela merece, no mínimo, ser escutada e que ela seja, o problema dela seja, ao menos, analisado. Quando a gente fala também em assédio, importante, e aqui eu não estou trazendo conceitos mais jurídicos, porque a doutora Ana Paula, que me antecedeu, falou brilhantemente sobre isso, então aqui eu vou trazer a prática e vou complementar, na verdade, alguns conceitos que eu entendo que são necessários. Quando a gente fala em assédio moral, a segunda premissa é o seguinte: o assédio moral e sexual ele só se desenvolve se há um ambiente favorável. O que quer dizer isso? Se o assediador encontrar um ambiente favorável para que ele, independente de sua posição, porque aqui nós temos tanto o assédio moral descendente, como o assédio moral ascendente, como o assédio moral horizontal. O que são os assédios? Antes da gente retomar a segunda premissa. O assédio moral descendente é aquele de superior, que é o mais comum, né? O ascendente é do subordinado para o seu superior. E o horizontal é entre colegas. E também nós temos o assédio organizacional, que tem crescido muito nos últimos tempos. Pois bem, falamos então que o assediador só vai, ele na verdade só vai cometer o assédio quando se tiver um ambiente favorável. Em uma organização em que, por exemplo, há pressão no cumprimento de metas, que é muito comum, especialmente quando nós fazemos uma análise de jurisprudência, né? Há um ambiente favorável para o assédio. Se há uma cultura empresarial de que também isso tem se mudado, e aqui eu falo em termos de gestão de pessoas, né? Aquela hierarquia rígida, sem diálogo, né? Aquela hierarquia de autoritária, né? Lideranças autoritárias, é um ambiente favorável para o assédio. Então, o primeiro passo para que a gente possa compreender e prevenir o assédio é analisar, do ponto de vista de gestão,
né? E aqui a gente também consegue fazer um trabalho dentro da consultoria trabalhista, porque aí dentro do próprio compliance trabalhista, né? Então, a gente consegue fazer essa análise e essa percepção de ambiente laborativo através disso. E também temos que pensar que, se a empresa desenvolver canais de escuta, e pode ser por meio de ouvidorias, e também pode ser por meio de clima organizacional. Quando a gente faz, e eu, pelo menos, pergunto que o porquê que estão havendo condenações de assédio moral na Justiça do Trabalho, a gente tem que fazer uma análise da própria conjuntura da empresa e se percebe-se isso. Muitas vezes, a cultura da empresa não é uma cultura que incentiva o assédio moral, mas a escolha de líderes, de gestores em determinadas posições de comando, uma escolha errada de determinados gestores podem comprometer a empresa. Então, além de a cultura da empresa ser compatível com relação a isso, e é necessário o seguinte, é necessário que seja repassado isso aos trabalhadores e às trabalhadoras. É preciso ser falado sobre isso, não pode ser algo omisso ou somente comentado quando houver um problema, não. Isso é preciso, no momento que o trabalhador ou a trabalhadora ingressar na empresa, ele já deve estar ciente que a empresa não tolera nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de assédio. Isso tem que ficar claro para os trabalhadores, para as trabalhadoras, principalmente para os gestores, né, quando vão desenvolvendo suas áreas de atuação. Então, é preciso manter um ambiente de escuta. Então, é preciso ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, fazer pesquisa de clima, porque daí se descobre se houve algum ato de assédio. Os recursos humanos, né, que é uma área que deve ser o equilíbrio entre o empregador e os trabalhadores, também deve estar aberto para isso. De desenvolver esse exercício de escuta, de acolher essas reclamações, mas é necessário, e aqui repito, um ambiente favorável para isso. Porque no momento que a empresa não tiver canais abertos para que essas denúncias de assédio morais não cheguem, né, e não sejam informadas, não cheguem nos recursos humanos, ou enfim, na própria chefia, se não for o assediador, obviamente, a reprodução do assédio vai se dar em larga escala. E daí eu vou criar um ambiente hostil, eu vou aumentar a rotatividade, que hoje o que se pretende nas empresas, né, pela própria questão de gestão de recursos humanos, é a retenção de talentos, não a rotatividade. A rotatividade para as empresas não é um bom sinal, né? O clima organizacional fica péssimo, baixa a produtividade, né? Então, são essas algumas questões que, num ambiente de trabalho, é necessário se pensar para que nós consigamos enfrentar o assédio moral. E questões da prática, eu na verdade, pesquisei. E tem outra informação também importante que eu queria trazer para vocês. Quando a gente fala em assédio, o assediador, quando ele vem, além do ambiente favorável, também ele faz uma análise da vítima. E há pesquisas, e aqui eu trago uma pesquisa da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, de 2018, e depois eu posso compartilhar com vocês, que o perfil das vítimas do assédio são muito semelhantes. São mulheres, né? São pessoas negras, são pessoas homossexuais, e uma série de características de pessoas que supostamente são pertencentes ao grupo mais discriminado, né? E que são vítimas recorrentes do assédio moral. Então, além do ambiente, o assediador também escolhe o perfil das vítimas. E aqui eu queria trazer para vocês duas situações que eu encontrei na jurisprudência
bem interessante, que trata, que na verdade engloba muito das coisas que aqui eu estou falando, e que também a doutora Ana Paula comentou, que é um caso, esses julgados aqui, na verdade, foram julgados, essas decisões foram julgadas esse ano. Todas foram julgadas esse ano. Uma em setembro de 2020 e outra em maio de 2020. Está no site do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Uma das decisões que eu achei interessante foi no seguinte: a reclamante, ela estava em uma determinada cidade aqui do Rio Grande do Sul, e aqui eu estou trazendo, não estou citando nomes, só estou trazendo o julgado, e que ela era terceirizada da prefeitura. E houve demissões, várias demissões de terceirizados da prefeitura, e a condição para que ela permanecesse trabalhando, né, permanecesse com o seu posto de trabalho, era ter relações sexuais com os seus superiores, né? Se fez uma lista de demitidos e se passou para ela e questionaram ela se ela queria ingressar nessa lista ou não, né? E que a condição para ela não estar na lista era ter relações sexuais. E aqui o interessante é que o nosso Tribunal do Trabalho fez uma análise brilhante, inclusive sobre a perspectiva do trabalho da mulher no ambiente de trabalho, né? Das formas de... Porque aqui envolve tanto um assédio moral, né? Porque houve um abalo psicológico constante e contínuo, né, da vítima, a trabalhadora, e também um assédio sexual. E, na verdade, esse processo se originou numa investigação criminal, né, e uma responsabilização criminal. Então, na verdade, o assédio moral, ele também pode trazer consequências em outras áreas. Quando se está diante de uma responsabilidade dentro, né, da administração pública, se vai ter uma responsabilização, um processo administrativo, né, se abre uma sindicância, posteriormente se tem um processo administrativo e há uma responsabilidade administrativa, né? E aqui foi nesse sentido. E o julgado fez uma análise muito interessante sobre isso, e o valor da indenização também foi alta, né? Que não é um parâmetro que nós nos encontramos, como bem a doutora Ana Paula comentou, as indenizações não são altas, mas aqui, em função do perfil e também pela fragilidade, né, e da condição da própria vítima, se fixou uma indenização alta. E um outro julgado que eu achei bem interessante também é de uma moça que assumiu, durante o seu contrato de trabalho, assumiu uma relação homoafetiva. E a partir dela ter assumido essa relação homoafetiva, ela sofreu um assédio moral organizacional. O que é assédio moral organizacional? É coletivo, porque o assédio pode ser individual, né, ou coletivo. Então, aqui, em termos didáticos, todos os trabalhadores, ou a maioria dos trabalhadores daquela empresa, hostilizaram a reclamante por ter assumido uma relação sexual, né? E ela foi preterida em processos seletivos, né, de carreira, para que ela fosse promovida. Ela sofreu um assédio moral tanto vertical como horizontal, né? E, na verdade, foi, como eu disse, organizacional. Vários trabalhadores hostilizaram e também proferiram expressões, né, homofóbicas para ela. E aqui eu quero só comentar um trecho da desembargadora que julgou esse processo, e aqui é bem interessante a explicação que ela disse, que é o seguinte: sinaliza-se que a vida privada, e especialmente a opção sexual da reclamante, não pode, de maneira nenhuma, ser fato influenciador do seu contrato de trabalho. E conduta de outros funcionários da empresa em que laborava
pelo que resta nítida a conduta lesiva por parte da empregadora e o dano sofrido pela autora, culminando no dever de indenizar. E, realmente, então, as opções, né, e as nossas ações na nossa vida privada, né, não podem refletir no ambiente de trabalho e não podem ser consideradas no ambiente de trabalho. No momento que isso acontece, né, a figura do trabalhador não se está mais presente, né? É uma confusão, né? Por quê? Porque, na verdade, o trabalhador e a trabalhadora são contratados para determinada vaga pelas suas competências, pelas suas características, né? E no momento que a minha vida privada está sendo analisada, né, em detrimento do meu trabalho, não se pode mais, não se deve mais confundir isso. É isso que, na verdade, a desembargadora quis dizer, né? Que opções sexuais, que a vida privada não podem interferir, não pode ser um fator de análise para o progresso ou não daquela determinada pessoa no ambiente de trabalho, né? Porque no ambiente de trabalho deve ser analisar outros fatores. Então, e eu já estou se encaminhando para o final, o assédio moral, ele é lesivo, ele é agressivo, ele deve ser combatido, ele deve ser falado, deve-se estimular a fala, né? Deve-se dar abertura para que toda pessoa que sofrer um assédio, né, tenha a possibilidade de expressar e denunciar, né? Então, nós temos que incentivar, né, a canais, né, e abrir canais para que as pessoas possam denunciar essas práticas, possam falar sobre isso, né? E também temos que criar redes de apoio, né, para que as vítimas possam se alicerçar, né, e que possam ser amparadas tanto de forma jurídica como de forma psicológica. Mais uma vez, obrigada a vocês pela oportunidade de poder estar aqui. Também estou aberta a perguntas, né, e questionamentos, enfim, dúvidas que vocês tiverem. Doutora Pietra, muito obrigada. Excelentes a sua palestra, suas considerações. Eu vou passar para minha colega Daniela. Nós não tivemos perguntas no chat e não vi no YouTube, a Daniela está cuidando, mas nós temos várias mensagens nos grupos de WhatsApp da Comissão da Mulher, dizendo que as duas palestras foram excelentes, e aqui no chat do Zoom também, assim como do YouTube. Então, para participar para vocês. Daniela? Primeiramente, eu queria agradecer, né, doutora Ana, doutora Pietra, uma noite enriquecedora, né, porque os 16 dias de ativismo a gente fala sobre a violência, né, a violência da mulher, e tratar sobre o assédio é um tema, assim, que é muito atual. As mulheres, infelizmente, elas se sentem acuadas em fazer as denúncias. Então, a fala da doutora... Eu amei, porque a fala da doutora Ana complementou a da doutora Pietra, a da doutora Pietra complementou a da doutora Ana. Então, foi enriquecedor, porque as mulheres, elas precisam dessas redes de apoio. A gente precisa se apoiar, porque, principalmente, quando a mulher está sofrendo o assédio, o psicológico dela já está totalmente abalado. E ela não sabe aonde ir, que canais procurar, aonde denunciar, porque, como vocês mesmos comentaram, é uma hierarquia, o assédio vem de um grau superior. Então, aonde que ela vai procurar esse amparo? Como é que ela vai saber aonde eu tenho essa ajuda? E muitas vezes elas não conhecem uma advogada mulher que possa auxiliá-la, e se ela vai fazer essa denúncia ou vai procurar um colega homem, ele já vai dizer, não, mas será que foi assédio mesmo? Será que tu não interpretasse errado? Então, tudo isso é um tema, assim, a gente é muito atual. Eu só tenho a agradecer a vocês duas por esse enriquecimento. Nós estamos no 5º dia de palestras, porque a comissão organizou para os 16 dias de ativismo, nós termos todos os dias úteis da semana, termos algum evento.
e eu só posso dizer assim, ó, que fechamos o 5º dia com chave de ouro. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por esse repasse de conhecimento, para mim, que não sou da área trabalhista, eu tive, assim, ó, uma aula, né, e eu vou só dar uma reforçada. Por que que hoje eu estou como mediadora nesta noite? Em razão dessa coordenação que a gente tem, né, pelo grupo da ouvidoria. Então, eu só vou dar uma explicada maior, porque a gente tem colegas que talvez não são da Comissão da Mulher Advogada, mas são advogadas ou conhecem casos de advogadas. A Comissão da Mulher Advogada, aqui do Rio Grande do Sul, nós temos este grupo de trabalho, onde ele tem um canal institucional, que é o nosso e-mail, que já foi repassado tanto no YouTube quanto aqui no Zoom, que é para a mulher que está se sentindo violada, seja no ambiente de trabalho, como bem exemplificado por ambas, ou seja no ambiente doméstico. E só para reforçar que é totalmente sigiloso, é confidencial, e nós vamos dar todo o amparo para essa mulher, nesse primeiro momento, a mulher advogada, que ela não está se sentindo amparada. Então, nós, como instituição OAB aqui no Rio Grande do Sul, nós temos esse amparo para todas as mulheres advogadas que estão sendo vítimas de um cliente, como bem colocado pela doutora Pietra, como estejam sendo vítimas por um superior, como bem colocado pela doutora Ana, ou até mesmo por um familiar. Então, só reforçando que todas as mulheres advogadas aqui do Rio Grande do Sul, a instituição OAB está junto com elas para resolver, elas não estão sozinhas, nós estamos aqui trabalhando 24 horas por dia, 365 dias do ano, nós não fechamos, nós não temos recesso, nós não entramos na pandemia, então contem conosco. Doutora Maiaja, lhe passo a palavra e grata novamente por essa noite maravilhosa. Obrigada, Daniela. É difícil chamar o nome inteiro, porque a gente se trata, né? Quando me chamam de Maiaja, parece que estão brigando. Eu gostei muito das duas palestras, assim, aprendi muito também. Eu confesso que eu trabalho num escritório que tem bastante trabalhista, eu fiz pós, tudo, mas eu acho, como eu venho muito do cível, eu preciso raciocinar muito, assim, o trabalhista, né, as palestras de vocês duas foram muito, assim, muito acessíveis, então eu agradeço, porque eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando e que não são tão apaixonadas pelo direito do trabalho tiveram essa compreensão que eu tive. Achei super importante, Ana Paula, quando você fala que, como é preocupante, né, a maioria de advogadas no nosso ambiente assediadas. Eu acho, particularmente, assim, é horrível quando o cliente te assedia, porque tu fica naquela situação que a Pietra falou ali, que muitas vezes a gente não fala, porque tu vai falar, tu tem a relação, tu tem a dependência, de repente, econômica, dependendo do contrato que tu tem, enfim, e tu vai levando, né? Então, é bem complicado. Eu, particularmente, eu acho bem complicado e é uma situação que me preocupa também, como os assédios em geral, tanto que a comissão adotou esse como um dos temas para serem tratados durante os 16 dias de ativismo. Claro que a violência doméstica, a violência de gênero, são os nortes da campanha, porque são os tipos de violência que mais aparecem porque matam, né? Mas os outros tipos de violência também merecem ser tratados. Então, eu agradeço muito a fala de vocês duas, e eu anotei doutora Pietra, né? Assédio é violência, né? Final de semana eu li o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro e eu gosto muito dela. E ela fala que a gente precisa nominar as situações, precisa nominar as coisas, né? A nossa sociedade é racista? Sim, a nossa sociedade é racista, não tem problema. Vamos dizer que a sociedade é racista. Nós aqui estamos trabalhando, de repente, na comissão a gente trabalha por um ambiente antirracista,
Tanto que hoje nós temos uma palestrante negra e uma não negra. E a maioria dos nossos eventos dos 16 dias de ativismo são assim. Por quê? Porque a gente tem que executar, não adianta só falar, né? Mas tu tem que nominar as situações. Então, se as formas de assédio são formas de violência, a gente precisa nominar, falar, até para poder combater essas formas, porque senão fica tudo muito velado e vai indo para debaixo do tapete e a gente não resolve as situações. Então, gostei muito da fala das duas, em nome da comissão, eu agradeço. Confesso que é uma responsabilidade grande estar conduzindo os trabalhos. A nossa presidente não pôde hoje estar presente, né? Mas, enfim, espero ter feito o melhor dentro daquilo que eu tinha condições, né? Eu agradeço imensamente a nossa presidente Cláudia Sobreiro, que nos permitiu organizar esses 16 dias de ativismo e chamar mulheres tão fantásticas. Até agora, nós só escutamos mulheres top, para não dizer uma outra palavra que eu digo no privado. Eu já falei para Ana Paula várias vezes, por isso que ela está rindo. Então, assim, só agradecer. A nossa vice-presidente, doutora Beth. Eu queria dar uma palavrinha. Claro, fica à vontade, vice-presidente. Obrigada. Fica à vontade. Boa noite a todas e a todos. Aqui presentes nesse 5º dia da nossa campanha de ativismo. Eu cumprimento com carinho nossas mediadoras, a doutora Maiage e a doutora Daniela. As estrelas da noite foram as nossas palestrantes, as doutoras Ana Paula Ávila e a doutora Pietra Gomes, com tema sobre assédio, inclusive como são tratadas algumas questões na prática. Parabéns, porque foi um tema relevante, atual, instigante e necessário, né, neste momento que nós estamos nessa campanha do ativismo. Agradecemos a audiência virtual deste evento, convidamos que todas permaneçam nessa corrente positiva desta campanha, e o nosso muito obrigada. A doutora Cláudia não está, mas eu estou aqui tentando fazer esse encerramento dessa brilhante noite. Muito obrigada mais uma vez às nossas queridas e excelentes palestrantes. Esperamos ter outras oportunidades para ouvi-las novamente. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, doutora Beth. Lembrando, então, que no dia amanhã nós não temos eventos, mas no dia 3 nós teremos uma live pelo Instagram da comissão sobre sociedade anticapacitista, que é o dia de luta pelo combate à violência e discriminação contra as pessoas com necessidades especiais. Então, nós vamos ter uma integrante da Comissão da Mulher, que tem necessidades especiais, e ela vai falar um pouco para nós o que é uma sociedade anticapacitista, né? Nessa linha também da inclusão. E só para fazer uma observação, no dia 6 de dezembro, nós também vamos ter evento, é um domingo, porque é o dia de envolvimento e de luta dos homens, Dia Internacional de Envolvimento dos Homens no combate à violência contra as mulheres. E daí, no dia 6, nós vamos largar o card também, nós vamos ter uma live da doutora Cláudia no Instagram da Comissão da Mulher, com o sempre presidente Lamáquia e com o nosso atual presidente Ricardo Breyer. Então, a gente convida a todos e todas para continuarem acompanhando as redes sociais da Comissão da Mulher. Todos os dias nós estamos disponibilizando os cards conforme o dia do ativismo no calendário internacional e também para ficarem por dentro dos nossos eventos. Eu agradeço, por fim, as minhas queridas colegas, a doutora Luceline, que faz parte da coordenação, está sempre nos auxiliando, né, a Daniela, para poder organizar tudo. A doutora Maximília, sensacional, que junto com a doutora Lídia, coordenou os trabalhos desses 16 dias de ativismo junto comigo. A doutora Líbia, que também está presente, também convidou as gurias e também ajudou na coordenação dos 16 dias. E a doutora Elisa, que também faz parte da coordenação da Comissão da Mulher. E agradecemos, como disse a nossa vice-presidente, doutora Beth, a audiência, a presença de todos e todas. Uma ótima noite, muito obrigada.